Olá, eu sou o professor Rogério, então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre referências geológicas, né? Então, no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre tectonismo e sobre as questões, né, relacionadas a esses movimentos tectônicos e principalmente as suas principais características. E alguns dos pontos que ficaram, assim, é que é difícil você resumir tudo isso em um vídeo, né, de 20, 30 minutos. Então, nesse caso, né, algumas perguntas surgiram. Entre essas perguntas, elas ficaram focadas na questão do Brasil, né? Então, no caso, qual é a formação geológica do território brasileiro? Então, o que compõe o nosso território, né? Olhando de uma forma geológica, né? Então, por que que o Brasil ele não apresenta terremotos, não apresenta a existência de vulcões, entre outras características que alguns locais, até mesmo aqui na América do Sul, é normal de ocorrerem, né? Então, por que, né, que o Brasil ele tem essas características tão importantes que possibilita várias questões, né? Possibilita que a nossa biodiversidade lá seja tão rica, entre outros, né, entre outros elementos. Então, como é que isso ocorre? E nós vamos começar a trabalhar um pouquinho aqui sobre essas referências. Mas antes de começar aqui esse debate, então vou aqui, né, fazendo aquela propagandinha básica, né? Então, se você gostou do meu vídeo aqui, deixe seu like. Se você está gostando do trabalho, né, se inscreva no canal, que é importante, né, para que o meu trabalho cresça, né? E também, se você acredita que esse conteúdo está sendo bom para os seus estudos, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Então, isso aqui é muito importante para, né, incentivar o trabalho aqui do professor. Bem, então nós vamos iniciar aqui, né, em qual placa tectônica, né, então, em qual placa tectônica o Brasil está localizado, né? Então, o Brasil, ele apresenta formações geológicas extremamente, assim, impactantes, né? Então, em que placa tectônica nós estamos, né? Então, nós estamos em uma placa tectônica, então, quais delas? Só que, para a gente iniciar, né, essa conversa, então, nós temos que pensar o que é essa placa tectônica. Então, no caso, as placas tectônicas, elas compõem uma parte do nosso planeta que é chamado de litosfera. E a litosfera, ela é fragmentada em 12 grandes blocos, além de vários outros blocos pequenos, né, que são chamados de placas tectônicas. Além delas, né, então elas são empurradas de um lado para o outro, né, por conta do movimento interno do planeta. Então, o planeta, ele não está estático, né? Então, no caso, as placas tectônicas que nós estamos sobre elas, elas não estão ali quietinhas, elas estão se movimentando. Lógico que é um movimento tão pequeno em comparação, né? Nós vamos pensar nas movimentações, né? Porque quando nós pensamos em movimento, nós acreditamos que seja algo rápido, mas esses movimentos dessas placas tectônicas, elas são tão, assim, pequenas em um espaço de tempo tão longo que muitas vezes em uma vida de uma pessoa nós não conseguimos ver ou presenciar movimentos tão impactantes, né? Então, o Brasil, ele está localizado em uma placa conhecida como placa sul-americana, né? Então, se nós olharmos para esse mapa aqui, nós temos a placa da América do Norte, né? Essa placa, ela vai englobar América do Norte, Groenlândia, parte ali da Rússia, né? Do extremo leste da Rússia, né? Então, nós temos a placa pacífica, nós temos a placa de Nazca, né? A placa de Nazca que está aqui embaixo. Então, essas placas, elas são os componentes que vão formar os continentes e a dinâmica do nosso planeta. Mas como é que essas placas tectônicas elas vão agir ali entre si? Como é que elas vão interagir, né? Pensando que o nosso planeta ele está vivo, né? Segundo vários astrônomos, um astrônomo que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani, ele vai dizer o seguinte, né? Que se não for, né? Se não fosse essa questão dos movimentos tectônicos, né? O planeta ele não teria vida,
né? Então, essas placas tectônicas, elas são responsáveis para a renovação da crosta terrestre, que é um ponto importante da gente levar em consideração. Então, o território brasileiro está encontrado na placa sul-americana, não apenas o Brasil, como todos os países da América do Sul. E graças à sua localização, nosso país está sobre uma placa que fenômenos como vulcanismo, os terremotos não ocorrem por aqui. Então, nós temos que pensar na nossa localização, né? Então, a nossa localização ela não está próximo às falhas, né, as regiões onde essas placas elas se encontram. Então, o Brasil ele está em um lugar assim privilegiado que não está próximo às regiões onde essas placas se encontram. Então, o Brasil quase não sofre, né, interferência dessas movimentações, né? Então, o Brasil ele está em um ponto também conhecido como áreas mais antigas geologicamente colocando, e nós vamos debater um pouquinho qual a importância dessas regiões, principalmente levando em consideração que nós não temos tantos episódios como terremotos, né, episódios como vulcanismo, né? O vulcanismo aqui no Brasil quase não existe, né? Não existe, né? Então, só se ocorresse um cataclisma nas nossas placas tectônicas que ocorreria algum evento dessa magnitude. Mas, né, é importante nós frisarmos, né, que isso dependeria de uma movimentação muito lenta, levando em consideração aquilo que eu estava dizendo, que as movimentações das placas tectônicas, elas são tão pequenas que normalmente em uma vida de um ser humano, ele é incapaz de presenciar uma mudança tão drástica. Mas aqui onde eu estou sobre agora, ele está em uma mudança, né, em uma movimentação mesmo lenta e gradual, ela está se movimentando. Então, para iniciar aqui, nós vamos definir o que é essa placa tectônica. Então, na ilustração, mostra exatamente isso. Então, uma placa tectônica, se nós olharmos para o planeta ele seria uma esfera, né? Uma esfera não uma esfera uniforme, mas uma esfera um pouquinho deformada, mas essa esfera, ela é totalmente rachadinha, né? Então, ela tem várias rachaduras, e essas rachaduras, elas vão formar grandes blocos. Entre esses grandes blocos, nós temos grandes placas tectônicas, que são 12, e essas estruturas, elas estão ali se movimentando sobre o manto terrestre. E o manto terrestre, ele é um manto que ele é composto por magma, né, que são fragmentos, são elementos minerais no estado líquido pastoso, que faz com que essas placas elas se movimentem naquela dinâmica, né? Então, dependendo da temperatura, entre outros elementos, essas placas tectônicas elas se movimentam mais rápido ou mais lentamente. Então, nesse caso, essas placas tectônicas, elas também, né, são grandes estruturas que encontram nos continentes e nos oceanos. Então, abaixo daquela quantidade imensa de água que compõe os nossos oceanos, nós temos as placas tectônicas também, né? Então, as placas tectônicas não são apenas a parte da litosfera que está os continentes, mas também os oceanos. Então, nesse caso, as placas tectônicas elas são importantes nesse dinamismo, né? Então, o dinamismo da renovação da crosta. Então, no entanto, o interior da Terra, além de quente, é bem dinâmico, como eu falei aqui para vocês. Então, no caso, em algumas regiões, essas placas tectônicas, elas vão se chocar. Quando elas se chocam, forma-se montanhas, né, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né? Então, os montes Apalaches que separam, né, que separam a Península Ibérica, né, do restante da Europa. Então, nós temos várias cordilheiras de montanhas, né, no mundo, e essas montanhas são resultantes desse choque entre as placas tectônicas, né? E também nós temos, no caso, o deslocamento em convectivo, né? Então, o processo convectivo, que ocorre no manto, feito basicamente por magmas. Então, nós temos a convenção, né? Então, para que ocorra, né, essa movimentação, é importante nós entendermos as mudanças de temperatura. Então, no caso, um material mais frio,
ele sobe, o material mais quente ele desce. Então, nós temos uma circulação desse material. Quando ocorre a circulação desse material, né, então vai alterando a temperatura entre esses materiais e também tem a renovação desses materiais, que é importante nós frisarmos. Então, essa dinâmica de ir para lá e para cá vai formando, né, essas dinâmicas, essas cordilheiras. E também nós temos a questão da separação, né, desses continentes, que vai formando alguns assoalhos oceânicos. Então, no caso, a América do Sul, ela está se distanciando, né, da África. Então, por qual motivo? Porque as placas estão né, elas estão se separando. Lógico que a uma velocidade muito pequena, mas elas estão se separando. Né? Então, a gente vai ver o resultado disso no final da apresentação. Nós vamos ver mais ou menos qual será o resultado dessa separação. Então, nós temos que pensar que os pontos da litosfera, onde ocorre a divergência, que é a questão da separação entre as placas, são responsáveis pela renovação da crosta terrestre. Já os pontos de convergência, o encontro entre as placas, nós temos a destruição e a reciclagem dela. Então, no caso, divergência, separação, então, entre essas placas vão promover a renovação dessa crosta. Então, quando há a separação, em alguns locais, essa separação, ela faz com que o material magmático ele seja depositado ali naquele lugar. Então, nós temos o depósito de materiais novos, isso faz com que a crosta ela seja renovada. No caso do ponto de convergência, né, entre essas placas, né, onde nós temos os encontros dessas placas, nós temos a questão da reciclagem e, de alguns momentos, né, ocorre a destruição dessa placa. Né? Então, uma placa ela vai subindo e a outra está descendo. Então, essa placa que está descendo, o seu material ele é aquecido novamente e esse aquecimento vai fazer com que aquele material ele se torne novamente líquido. Né? Então, voltando para o manto, para ser reciclado e depois ser devolvido para a parte externa da Terra. Então, o continente, né, onde os continentes localizados acima das placas tectônicas acompanham o seu movimento. No caso do Brasil, ele acompanha o deslocamento da placa sul-americana. Então, nós estamos ali como se fosse um grande barquinho, né, um grande barquinho dentro desse oceano maluco de magma quente e frio, que vai fazendo com que essa placa ela se movimente. E nós estamos ali sobre ela, à deriva. Né? Isso quer dizer o seguinte, não tem como controlar esses movimentos, é impossível controlar esses movimentos. Então, isso faz com que a gente fique à mercê dessa dinâmica, né? A dinâmica dessas movimentações da placa tectônica. Então, a placa tectônica sul-americana, ela tem um tamanho de 32 milhões de quilômetros quadrados, abrange em todo o continente sul-americano e a parte oceânica do Atlântico. Ela é uma das menores, ela é a menor das 7 placas maiores que existem no planeta. Né? Então, nós temos 7 grandes placas. Entre essas 7 grandes placas, a placa sul-americana ela é uma das menores e uma das mais antigas também, que é bom nós frisarmos sobre isso. Então, a placa sul-americana se estende da dorsal mesoatlântica, né, uma área de divergência no meio do Oceano Atlântico, até a Cordilheira dos Andes, uma região de convergência entre a placa, né, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Para entender melhor a placa sul-americana, eu vou citar aqui um geólogo, no caso que é o Rubem Porto Júnior, professor do Instituto da Geociência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que explicou a origem da placa, né, e algumas das suas características. Então, se nós observarmos a placa sul-americana, ela tem os dois momentos ali que são importantes para a dinâmica das placas tectônicas. No caso, no extremo oriente, no leste da placa tectônica, nós temos uma região de divergência. Então, é um local onde as placas estão se afastando. Só que, por um outro lado,
né? No caso ali entre a Cordilheira Sul-Americana e a Cordilheira de Nazca, elas estão em uma situação de convergência. Então, a placa de Nazca e ela está em choque, né? Elas estão nessa questão de choque, fazendo com que ocorresse a formação da Cordilheira dos Andes, que é uma das formações geológicas mais importantes se nós olharmos na dinâmica, né, na dinâmica tectônica e também na dinâmica, né, na dinâmica climática da América do Sul. Então, muitos dos recursos hídricos, né, da questão dos rios, né, dos rios voadores formados na Amazônia, ele é resultado da Cordilheira dos Andes. Então, a formação geológica que nós temos aqui na América do Sul, ela é importante para essa dinâmica climática também. Então, o geólogo explica que a placa sul-americana surgiu da fragmentação de um supercontinente chamado Gondwana. A ruptura começou no período Tirássico, né, compreendido em torno de 200 a 250 milhões de anos atrás, quando as placas, né, africana e sul-americana começaram a se separar. Então, aqui nós temos a antiga, né, quando houve a separação, né, né, assim, do supercontinente, né, então da Pangeia, ó, já ia esquecendo, da Pangeia, houve a formação de dois supercontinentes, a Laurásia, que é a questão estava encontrado todo o hemisfério norte, no caso, América do Norte, Europa e parte da Ásia. No outro supercontinente, nós temos a região chamada Gondwana, que estava localizado todo, né, todo o hemisfério sul, no caso, América do Sul, África, Antártica, entre outros continentes que vão com a dinâmica, né, tectônica, vão formar a configuração do nosso planeta hoje. Então, a Gondwana, ela é compreendida com toda a porção sul, do hemisfério sul, como eu havia destacado. Entre elas está, né, o hemisfério sul, como Antártica, América do Sul, África, Madagascar, Nova Zelândia. A ruptura começou na parte sul em direção ao norte e deu origem ao Oceano Atlântico. Então, no caso, a placa sul-americana e a placa africana, elas começam a se movimentar e elas vão no meio desses dois continentes, vai iniciar a formação do Oceano Atlântico. Então, a placa sul-americana ela se desloca para o oeste, enquanto a placa africana ela se desloca, né, ela se desloca para o leste. Então, esse movimento é um movimento de divergência. Então, como explicou, né, o Porto Júnior, que também acrescentou as correntes de convecção como motores dessa dinâmica. Então, nesse caso, nesse período geológico do planeta, a movimentação, no caso de convecção, a questão da movimentação do manto, de uma quantidade de material quente e material frio, ele era tão dinâmico e tão rápido que fez o afastamento dessas duas placas ser acelerada. Então, nesse caso, formando a dinâmica do nosso continente que nós temos hoje. Lógico, acelerado de uma forma geológica demora milhões de anos, né? Então não é algo que acontece do dia para a noite. Então, para nós entendermos um pouquinho a placa sul-americana, que é aonde nós estamos, nós temos que pensar quais são as suas características, né? Então, no caso, a placa sul-americana, ela tem duas características que é a crosta continental e a crosta oceânica. Então, a primeira parte que nós vamos falar um pouquinho aqui é a crosta continental. Ela é feita basicamente de rocha formada em uma base mineral de sílico aluminosa. Suas espessuras variam entre a sua localização, sendo de parte mais grossa na Cordilheira dos Andes e mais finas e nos crátons, né? Sua densidade média fica entre 2,65 e 2,8 GCM cúbico. Então, essa placa tectônica que nós estamos, nós temos que pensar aonde nós encontramos a Cordilheira dos Andes. Logicamente, ela é mais espessa, né? Porque encontra com a placa de Nazca, então vai fazer com que essa placa ela sofra, né, a questão do seu desdobramento, então ela vai elevar-se,
formando a Cordilheira dos Andes, só que a placa mais próximo ao leste, no caso, que vai se encontrar com a placa com a crosta oceânica, ela é menos espessa. Então, por esses motivos, nós temos essas diferenças entre uma região e outra. Mas o que é o mineral sílico aluminosa? Então, é uma argamassa refratária, né, baseada de silício, de sílico aluminosa, com base de material, né, de matérias-primas específicas fornecidas para, né, o pronto uso, utilizada no assentamento de tijolos refratários em panelões, fornos, tratamentos térmicos, difusão chamada de fusão, né, chama direta ou indireta. Então, nesse caso, esse material ele é muito utilizado hoje na questão da produção de fornos, né? Fornos, então aquele forninho lá de pizza, aquela churrasqueira que você deve ter na sua casa, deve ter um pouquinho desse material ali dentro, né? Então, é importante nós frisarmos isso. Então, nós vemos aí a crosta continental e a crosta oceânica, a diferença entre elas. Então, a crosta oceânica, ela é composta essencialmente, né, de rocha basáltica e uma fina camada de sedimentos. Em comparação à crosta continental, sua espessura é bem menor, variando de 5 a 8 quilômetros de profundidade. Sua composição a torna mais densa, entre 3 a 3,1 GCM, né, cúbico. Então, nesse caso, essa placa tectônica ela é menos espessa, mas também ela é muito mais densa, ela é muito mais pesada. Isso faz com que ela não sinta tanto os impactos das movimentações tectônicas. Então, no caso, por que, que o Brasil ele não sofre tanto com terremotos? É por conta dessa densidade. Então, as nossas rochas, que elas são rochas basálticas, elas não sofrem essas modificações. Então, elas não têm o impacto, elas não sofrem o impacto das movimentações tectônicas. Então, as rochas basálticas, né, elas são de basalto, que é uma rocha ígnea vulcânica ou intrusiva, escura e muito, né, e muito finamente cristalina. É o principal constituinte da crosta oceânica. O magma que dá origem ao basalto é um produto direto da fusão parcial do manto superior terrestre. Então, nesse caso, essa rocha, ela é muito antiga, né? Então, quando nós analisamos o solo, né, da América do Sul, principalmente o solo do Brasil ele é muito rico, porque o solo que nós temos aqui no Brasil, ele é resultante, né, da questão da fragmentação ou da erosão, né, dessa rocha basáltica, né? Então, a terra de Massapê, que é tão importante, né, a terra roxa, né, que ela é tão importante, né, para a produção do café aqui em São Paulo, ela é resultado da erosão dessas rochas basálticas, que forma uma terra extremamente rica em nutrientes. Bem, então, e as rochas sedimentares, que são rochas que se formam na superfície da crosta terrestre sobre uma temperatura e pressão relativamente baixa pela desagregação de rochas pré-existentes, seguidas, né, por transporte e deposição em determinados ou em detritos em uma determinada região. É comumente, né, por conta de acumulação química também. Então, no caso dessas rochas sedimentares, que nós vamos discutir um pouquinho qual a diferença entre elas, então elas vão sendo resultado da decomposição, né, da erosão e do intemperismo, né, dessas rochas como o basalto, né? Então, no caso, essas rochas, elas vão sendo transformadas em uma outra matéria e elas vão sendo depositadas em algumas regiões que a gente vai ver, né, nos próximos slides. Então, apesar dessa divisão, há muitas variações estruturais e composicionais entre cada uma delas, acrescentou o geólogo Ruben. Então, a crosta oceânica é mais densa que o continente. Então, quando elas se encontram, então elas se colocam uma por baixo da outra, então isso vai fazer com que, né, ocorra a reciclagem, né? Então, a oceânica também preserva melhor né, preserva
melhore por mais tempo informações geológicas, enquanto a oceânica, né, ela é reciclada. Então, no caso, a placa, né, a oceânica também, ela tem uma característica bem interessante. Como ela é mais antiga e ela não sofre essa modificação, né, tão pesada, né, das movimentações tectônicas, ela preserva muito, né, elementos geológicos de milhares e milhares de anos. Então, isso faz com que nós compreendemos a dinâmica da Terra, ou como é que essas placas elas vão se movimentando e qual é o fruto dessa movimentação por conta, né, dessa característica da formação da placa onde nós estamos. Então, é um ponto também importante da gente discutir. Então, segundo, né, o nosso caro Ruben, ele diz o seguinte, que nós temos a placa, né, então as características das placas é os crátons, né, então porções estáveis da crosta, né, continental, que não sofrem influências tectônicas. São nessas regiões, são os registros mais antigos da crosta, são encontrados, né, com a idade pré-cambriana de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, até, né, aproximadamente 542 milhões de anos atrás. Então, essa região ela é praticamente, né, um depósito, um local onde nós vamos encontrar vários elementos para entender a formação do nosso planeta. Então, os crátons, né, são estruturas geológicas da Terra, formada há centenas de milhares de anos e presentes em áreas de estabilidade, né, tectônica. Essas estruturas possuem né, elas vão possuir duas características, né, que são escudos cristalinos e bacias sedimentares. Elas se moldam, não, elas se formam por meio de dois processos, sedimentos e erosão. Então, esses crátons, nós vamos discutir que eles têm essas duas características. Então, no caso, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, qual é a característica de cada uma delas? Então, nós vamos começar sobre os escudos, né, cristalinos. Então, quando nós falamos em escudo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é uma região de proteção. Mas proteção do quê? Né? Como é uma região que sofre pouca influência tectônica, então ele protege, né, aquela região de impactos tectônicos como assim, o encontro da placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, isso faz com que terremotos não cheguem até nós, né? Então, nesse caso, é uma questão bem interessante. Então, também chamado como maciço antigo, são um tipo de estrutura geológica bastante resistente à erosão e ao intemperismo, que é a questão das mudanças químicas que ocorrem, né, quando essas rochas elas ficam expostas ao ambiente. Então, o escudo cristalino ou maciço antigo representa um tipo de formação geológica muito resistente, se formando geralmente em áreas de baixa altitude. Então, um outro ponto interessante aqui. Então, no caso, os nossos escudos cristalinos, né, que nem a Chapada da Diamantina, entre outras regiões ali, eles são formados em baixas altitudes. Então, aí ele sofre menos os impactos da erosão, né, e do intemperismo, né, que é essa questão da relação entre os elementos da natureza, como o vento, a chuva, a, né, a questão da vegetação e também a questão do intemperismo, que é a questão dos elementos químicos, né? Então, essas regiões, elas são mais resistentes a tudo isso e protege a nossa região dessas mudanças tectônicas. E nós temos, né, as bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares, elas são depressões, né? Então, elas são formadas em depressões onde elementos desses escudos cristalinos que vão se desgastando, eles são depositados durante milhões e milhões de anos e ali vão se formando outras rochas, né? Essas rochas são formadas a partir, né, dessa mudança, né, das rochas, né? E isso vai fazendo com que propicie a formação de fósseis e combustíveis, né? Combustíveis fósseis dentro dessa região. Porque ali, quando esses sedimentos eles são depositados, também a matéria orgânica que vai ser depositada junto, ela vai ficando ali pressionada. Então, somando com uma temperatura baixa que vai acontecendo ali, mais o passar do tempo, aquela matéria orgânica, junto com as rochas, vão se formando o petróleo. Então, camada de rocha, camada de elementos biológicos,
pode ser a formação de fósseis, no caso da crosta terrestre, e de petróleo, principalmente em locais, né, oceânicos. Né? Então, no caso, o petróleo, ele tem uma característica bem interessante, né? Muitos falam, o petróleo, ele é resultado da morte daqueles dinossauros, né, que foram mortos por várias teorias, mas assim, qual é a origem do petróleo? O petróleo, ele é resultante, né, principalmente assim, do acúmulo de matéria orgânica oceana, né, os plânctons, né, que são microalgas que são depositadas no solo oceânico, e esses sedimentos vão compactando esse material orgânico, e ali vai se formando o petróleo durante milhões e milhões e milhões de anos, né? Então é importante focar isso. Nesse caso aqui, uma das características das bacias sedimentares ou do acúmulo de sedimentos é essa rocha, que ela parece até uma gelatina de camadas. Então, cada camada dessa, cada cor diferente dessa, representa um período geológico do planeta. Então, se nós queremos estudar a geologia do planeta, é só escavar uma bacia sedimentar. Né? Então, nós vamos encontrar ali fósseis, entre outros elementos, que explica a dinâmica do nosso planeta. Né? Então, o Brasil ele é formado por essas duas características aí. Então, escudo cristalinos e bacias sedimentares. Então, conforme o Rubens, né, nós temos alguns crátons que são bem importantes. No caso, o cráton amazônico, o crato do São Francisco, o crato de La Plata e o crato do São Luís. Então, esses crátons, eles são importantes para a formação da nossa crosta, né, da nossa formação geológica. Então, nesse caso, em marrom escuro são os crátons cristalinos, né? Então são os escudos cristalinos, né? Então nesse caso essa região mais antiga e que preserva. Se vocês olharem bem entre esses dois crátons, entre os crátons, nós temos as bacias sedimentares. Então nós temos a bacia sedimentar entre, né, o escudo brasileiro, né? Então a bacia litorânea, esse escudo brasileiro é uma região mais antiga e vai se formando toda essa característica. Né? Se nós olharmos bem, né, então a bacia amazônica, ela é uma região sedimentar. Então, a possibilidade de ocorrer, né, a formação de petróleo ali na bacia amazônica é muito alta. Né? Então, mas qual é o maior problema disso, né, que nós discutimos um pouquinho lá em biodiversidade? A exploração desse petróleo. Então, como explorar petróleo sem causar impactos ambientais? Né? Aqui é que está o ponto que nós vamos levar em consideração. Então, a bacia do Maranhão e Piauí também é uma região, né, sedimentar. Então, nós temos uma grande quantidade, né, de bacias sedimentares no Brasil. Né? Isso a gente vai, né, discutir um pouquinho, né, em outros vídeos, em outras oportunidades, para detalhar cada uma dessas bacias. Então, os estudos, né, da área, né, do caso da cratonizadas, é fundamental para entender a evolução da geologia da Terra, além de identificar as áreas de explosão de materiais, de exploração de materiais essenciais na nossa cultura e no nosso estilo de vida. Deste modo, a placa sul-americana é um repositório da história do nosso planeta. Então, como a nossa placa ela é mais antiga e sofre pouco com as movimentações tectônicas, elas sofrem pouco, então vai fazer com que ali seja um ambiente propício para estudar a história geológica do planeta. Então, no caso, com as movimentações que estão ocorrendo no planeta, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, nós teremos essa nova dinâmica, né, continental do planeta, formando um novo continente. Esse novo continente, ele vai ser chamado, né, talvez a gente nem esteja aqui para contar a história, mas vai ser chamado de Amásia. Né? Se nós percebemos, né, o extremo oriente, ele será composto pela a América do Norte e a América do Sul. E a África, né, ela vai ficar ali bem apertadinha, né? Ou melhor, a África ela vai compor a outra parte desse continente, né? Então a África ela vai compor o extremo ocidente. Então nós teremos uma modificação drástica nessa formação, né, continental, né, do nosso planeta. Aqui nós temos as referências, né, sobre esse vídeo, que é importante nós ressaltarmos. Agradeço a quem me ajudou aqui. Né? Então, é importante nós ressaltarmos né, esse trabalho. Bem, então, muito obrigado. Né? Então, ficou, assim, um vídeo um pouquinho mais longo, mas não tem como ser diferente do que isso.
né? Então, explicar toda a importância da placa sul-americana é entender como é que a nossa sociedade ela se desenvolve. Então, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, né, dê seu like. Se você gostou, se você está gostando do conteúdo, né, se inscreva no canal. Se você acredita que esse conteúdo ele é importante para ajudar outras pessoas, né, compartilhe aqui o link do canal que você vai me deixar muito feliz. Muito obrigado e aqui continua o meu convite, né, porque estudar sempre é um bom convite. Até mais, gente. Aquele abraço.